Na aula de História, nós estudamos o endereço dos lugares, tá bom? Então, nós estudamos um pouquinho sobre o que precisa ter, quais são as informações que nós precisamos para que possamos chamar de endereço, ok? Antes de passarmos, vamos corrigir aqui a lição de casa na página 151. Vamos lá. Então, você fará uma entrevista cujo objetivo é descobrir se os entrevistados reconhecem a importância dos rios. Siga as instruções e anote todas as respostas em seu caderno de classe. Gente, vamos corrigir isso daqui amanhã na aula de geografia, tá bom? Porque a aula de geografia é uma continuação dessa aula de história, tá? Então, nós vamos corrigir amanhã a página 151, o exercício 1, porque eu quero ouvir de vocês, né? Como que foi a entrevista, quem foi que vocês entrevistaram, apesar de que eu acredito que vocês tenham anotado isso no caderninho de vocês, tá? Mas não esqueçam, quem não fez, ainda dá tempo de fazer ainda hoje ou amanhã cedo e para poder participar da aula amanhã, tá? Valendo ponto para o grupo e para a pessoa, para o individual, certo? Exercício 2. Compare as imagens urbanas estudadas até agora à da cidade de Calhu. Observada na página 142. Em sua comparação, observe semelhanças e diferenças nas construções, na utilização do rio, na aparência das pessoas e dos animais. Depois escreva suas conclusões. Então, lá na página 141 tem uma foto da cidade de Calhu. Eu já falei que aquela foto não é real, mas ela é uma representação muito fiel de como era a cidade de Calhu, tá bom? No passado, lá na Mesopotâmia, certo? Então, comparando esta imagem lá na página 142 com as fotos das cidades que nós temos atualmente, o que nós podemos perceber como semelhanças? O rio, que ainda nos dias de hoje são utilizados para transportes e também para lazer, tá bom? Prédios com mais de 2 andares construídos nas margens dos rios. Então, tem alguns rios na cidade de São Paulo, por exemplo, o rio Tietê, o rio Pinheiros, né? São rios que estão bem no meio da cidade e tem muitos prédios em volta, tá bom? Apesar que esses rios não são utilizados para lazer, tá? E transportes, assim, é muito raro, tá? Eles são rios que, infelizmente, estão na nossa cidade, mas estão poluídos, mas no passado, antes da cidade crescer tanto, né, e deles se tornarem rios poluídos, eles eram utilizados, sim, para transportes e lazer, tá? E diferença, gente, diferenças, os tipos de embarcações, como que eram as embarcações daquela época e como que são hoje. Então, se vocês olharem na foto, vocês vão ver que o tipo de embarcações que é mostrado na foto não existe mais hoje, tá? Os navios, os barcos são são modernos, mais modernos comparados aos da época lá da cidade de Calhu, tá? Há ovelhas e cavalos no meio da população, hoje em dia nós não vemos isso, né? Às vezes a gente vê um cavalo aqui, outro ali, né? Que às vezes escapa de algum lugar, mas não é normal. Naquela época era comum que esses animais estivessem no meio da população, tá? E as roupas que as pessoas usavam, né? Diferente as roupas que elas usavam das roupas que nós usamos hoje, e isso você pode observar lá na foto, tá? Agora vamos para o nosso conteúdo. O que significa endereço, né? Então vamos ler aqui a página 152. Fala assim: o endereço dos lugares. Você observou e comparou ruas e quarteirões. Então nós já sabemos o que são ruas e o que são quarteirões, certo? Localizou na planta baixa da cidade o bairro onde está a sua escola e descobriu, fazendo estudo do meio e pesquisas, como ele é hoje e como era no passado. Infelizmente, nós não fizemos essa pesquisa, porque essa pesquisa teria que ser feita na escola, né? Mas como nós estamos em meio à pandemia, nós não estamos na escola e também não podemos sair por aí pela rua fazendo pesquisa, certo? Mas nós estudamos, né? O que é rua, o que é quarteirão, tá? Como que eram os bairros antigos, como são os atuais, certo? Também estudou o espaço urbano. Lembra que espaço urbano? Espaço urbano são o que? As cidades, tá? São os espaços que há nas cidades.
e conheceu as características de algumas cidades. Agora verá como se orientar nas cidades. Então, vamos pensar um pouquinho, gente. Por que as pessoas e as empresas enviam cartas, né? Geralmente, nós mandamos cartas para as pessoas, é um meio de comunicação. Hoje em dia, já não é tão utilizadas as cartas como meio de comunicação, porque hoje nós temos e-mail, nós temos o WhatsApp, não é? Quando eu era criança como vocês, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela morava numa cidade do interior. Daqui lá são 4 horas de viagem. E o único jeito da minha mãe se comunicar com a minha avó era por carta. Então ela tinha que saber o endereço da minha avó. Então ela escrevia a carta lá todo mês, toda semana, eu não me lembro, e colocava no correio as cartas para a minha avó. Com o passar do tempo, foi o que? Surgiu o telefone, aí minha mãe, ela, além de mandar carta, ela telefonava. Aí depois ela foi parando de mandar carta e começou a usar só o telefone. Aí depois surgiram o que? Celular, né? Então, hoje em dia a minha avó já é falecida, mas tem a minha prima que morava com a minha avó e que hoje mora em Portugal. E para eu falar com ela, eu não mando carta, eu não telefone, eu falo com ela pelo WhatsApp, que eu posso falar com ela a qualquer momento, tá bom? Mas eu poderia mandar uma carta, e para eu poder mandar uma carta para ela, eu preciso ter as informações do endereço dela, tá bom? Muitas empresas, como bancos, como lojas, né, eles mandam cartas para nós, né, para as nossas casas, porque é importante para esses comércios, esses estabelecimentos, que eles tenham um registro. Então, a carta é uma forma de registro, tá bom? Do que essas empresas estão nos mandando, certo? E quando nós queremos escrever a carta para alguém, nós vamos ter que fazer o quê? Levar essa carta no correio, tá? O correio é um meio, ele é um intermediador, né? Ele está no meio entre a pessoa que escreve e aquela pessoa que recebe a carta, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de cartas que nós recebemos nas nossas casas. São que as contas, né? Conta de telefone, conta de luz, conta de gás, conta de água. Hoje em dia nós temos a conta da internet, né? Vários tipos de contas e as empresas mandam para nós essas contas, né? Porque elas sabem o nosso endereço. Para elas poderem mandar essas informações, essas cobranças para nossas casas, elas precisam do endereço, tá? Então, aqui alguns exemplos de contas, de cartas que empresas mandam para nós. Neste próximo slide, nós temos aqui o modelo de uma cartinha de um banco, né? O banco é o Bradesco, tá bom? Que mandou para essa pessoa aqui, certo? Aqui nós temos o modelo de uma conta da NET, né? Que é o que? De TV a cabo, de internet, tá? Mandou para essa pessoa aqui, certo? E aqui nós temos um modelinho, gente, de uma cartinha escrita para uma pessoa que não mora no Brasil. Olha aqui, ó. Aqui é from, da onde tá saindo, tá? De quem tá indo. Então, aí, por exemplo, se fosse seu nome completo, eu colocaria aqui Érica Regina Pereira da Cunha e meu endereço. E aqui é para onde eu estou mandando, tá? Então, a gente pode preencher a envelope assim? Pode, mas no Brasil não é muito comum preencher envelope desta forma, os envelopes de carta, tá? No Brasil, normalmente nós usamos esse tipo de envelope para mandar carta. Essas cartas aqui, gente, é conhecido como carta simples, tá? Aí eu quero escrever uma carta para minha amiga, quero escrever uma carta para minha avó, quero escrever uma carta para um amigo, para um primo. Então, é uma carta uma carta simples. Então, você vai utilizar esse tipo de envelope, tá? Tem vários tamanhos, tá bom? Tem envelope pequeno, grande, médio, depende o que você vai mandar para a pessoa. Então, na primeira parte aqui, que é essa parte aqui onde a gente levanta esse triângulo grande aqui para poder colocar a carta dentro do envelope, geralmente vai as informações de endereço do remetente. Quem é o remetente? É aquele que manda a carta. Então, quando eu mandava a carta para a minha avó, a minha mãe, nós colocávamos as nossas informações de endereço, com nome, tudo, aqui nesta parte do envelope, certo? E o endereço da minha avó ia na parte de trás, que é essa parte aqui, ó,
que não dá pra ver, né? Então tá aqui embaixo. Então aqui, ó, aqui o remetente é o José, que mandou uma carta para a Marina, certo? Então, o José que escreveu a carta para a Marina, tá? Observem que tanto no endereço do remetente, que é aquele que manda, como o endereço do destinatário, que é aquele que recebe a carta, é conhecido como destinatário, precisa ter as mesmas informações. Então, do remetente, ó, tem o nome da pessoa, o nome da rua, o número da casa, o bairro, não, acho que aqui é a cidade, e o estado. O estado sempre vem em sigla, tá? No caso, esse SE é do estado do Sergipe, certo? E aqui nós temos o CEP. O CEP ele é constituído, ó, por 8 números, tá? E no caso do destinatário, então o remetente escreveu com essas informações, e aí quando ele vai colocar as informações do destinatário, precisa também ter o nome da pessoa, o nome da rua, o número. Neste caso aqui, ó, ele colocou o bairro, que é o bairro Santana, e o nome da cidade, que é o Guarapuava, e o estado, que é o Paraná, PR é o Paraná. E aqui nós temos o CEP desta cidade aqui, ó, aliás, desculpa, desta rua aqui, Rua Afonso Camargo. Cada rua, gente, tem o seu CEP, tá bom? Então, Rua Itabaiana, alguma coisa assim, esse CEP é desta rua. A Rua Afonso Camargo, lá no Paraná, é este CEP aqui, tá bom? Às vezes, quando a cidade é muito pequenininha e tem pouquíssimas ruas, tem um CEP só para a cidade toda, tá? Mas no caso de cidades grandes, como por exemplo o caso da cidade de Diadema, cada rua tem o seu CEP, que é a cidade onde está a nossa escola, né? A cidade de São Paulo, cada rua tem o seu CEP, porque são cidades grandes, certo? Vamos ver essa atividade aqui, atividade 1. Vejam, eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente, se caso alguém não entendeu. Então, vamos. Você estudou que uma cidade é formada por muitas casas, prédios, ruas, praças e bairros. Mas como fazer para encontrar uma casa entre tantas existentes em uma rua da cidade? Observe a imagem. Então, nós temos aqui, gente, isso daqui tudo é uma cidade, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher estes espaços, começando por aqui, com o nome de uma cidade fictícia. Lembra que ficção é uma coisa que não existe, que você inventa? Então, você vai inventar o nome para essa cidade, tá? Nesse quadrinho aqui, ó, você vai colocar... Tá vendo que aqui o quadrinho não tem seta nenhuma. Por quê? Esse quadrinho é de tudo, de uma forma geral, é da cidade. Lembra que a cidade é a parte grande, tá? E aí essa cidade é dividida por bairros. Então aqui, ó, já dividiu por bairros. O bairro é dividido por ruas e quarteirões. Então, neste bairro aqui, qual o nome fictício que você vai dar? Do bairro, aí ele está apontando para uma rua. Ó, aqui é uma rua. Qual o nome desta rua? Que nome você vai dar para esta rua? E depois aqui da rua, ele está apontando para uma casinha, tá? Qual o número da casa? Certo? Então, nome da cidade, nome do bairro, nome da rua e o número da casa. São informações essenciais de um endereço. Sem essas informações, a carta não vai chegar, tá bom? 2. Ao colocar nome na rua e número na casa, ficou mais fácil encontrá-la entre tantas outras casas da rua, do quarteirão e do bairro? Ficou mais fácil, sim ou não? Se sim, por que ficou mais fácil? Se não, por que não ficou fácil? Tá? Resposta pessoal aqui embaixo, tá, gente? Isso aqui depois a gente vai comentar em uma aula, não precisa tirar foto e mandar para a pro. A gente vai corrigir juntos e eu quero ouvir, né, qual o nome da cidade que vocês criaram, tá bom? Quero ver como que anda a imaginação de vocês. Na página 154, tá falando sobre o endereço de cada lugar. Vamos ver, ó. Ao dar nomes para a cidade, o bairro e a rua e um número para a casa, você escreveu as principais informações que compõem o endereço. Esses dados tornam possível a localização de uma casa, uma loja, uma escola e etc. Todos os lugares de um município têm um endereço.
Um município é o quê? Uma cidade, tá, gente? O que você vê abaixo é fictício, quer dizer, é falso, não é verdade, tá? Mas contém todos os elementos de um endereço real. Então, vejam, aqui está o endereço de uma escola. É de mentira, tá, gente? É fictícia, não existe. Isso aqui é só para vocês entenderem os elementos que compõem um endereço. Então, vejam, o nome da escola, Escola Milton Santos. Aonde que ela está localizada? Na Avenida Pedro Gonçalves. Qual o número? Número 100. Qual é o bairro? Bairro Bosque. Qual é a cidade? Rio Branco. Qual é o estado? Acre, tá? Quem quiser pode colocar o nome do país. Nesse caso aqui, o país é Brasil, tá? E aqui nós temos o CEP desta rua aqui, Avenida Pedro Gonçalves, número 100, certo? A pessoa colocou um selo, porque é importante que tenha o selo para que essa carta possa chegar lá na Escola Milton Santos, tá bom? Vamos ver aqui o que essas informações, ó. No endereço de um apartamento, há 2 números, o do prédio e o do apartamento. Por exemplo, eu moro na rua Coimbra, número 408, é o número do meu prédio. E aí tem o número do meu apartamento. Então, quando eu vou fazer meu endereço, eu coloco Rua Coimbra, número 408, apartamento 31. Tá bom? É por isso que está falando aqui que quem mora em apartamento sempre tem mais informações. Tem alguns lugares que às vezes tem o número do bloco, né? Tem o número do bloco, enfim, às vezes tem mais informações, tá? Mas nunca é um número só quem mora em prédio. Uma outra informação aqui, ó. Para facilitar a localização de endereços e a entrega das correspondências, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, criou o Código de Endereçamento Postal, que é o CEP, que é esse número aqui, ó, gente, tá? Atualmente, o CEP utilizado no Brasil é composto de 8 algarismos, quer dizer, ó, 8 números, tá? 8 algarismos, divididos em 2 partes. Uma com 5 e outra com 3 algarismos. Olha aqui tem 5 e aqui tem 3, tá? Separados por um hífen, que é o nome desse sinalzinho aqui, tá? E fica assim, ó, que tem um modelo de CEP. Nas cidades grandes, cada rua possui um código e um CEP. Nas pequenas, há um único CEP para todas as ruas. É como eu falei, quando a cidade é muito pequenininha, é um único CEP para todo mundo, para todas as ruas, tá? Que geralmente uma cidade muito pequena tem poucas ruas, tá bom? Aí, eu trouxe mais um pouco de informação sobre o CEP, que é para vocês entenderem um pouquinho mais, um pouco de curiosidade, tá bom? Então, vemos, ó. Quando vemos o endereço, é normal que ele apareça com o nome de rua, o número, em alguns casos, o número da quadra e do lote, além do bairro e a da cidade, não é mesmo? Mas ainda existe o CEP, tá bom? Que é conhecido como Código de Endereçamento Postal ou ainda Código Postal, tá? Se alguém falar assim, qual o código postal? Já sabe que é o CEP. Se alguém falar qual o código de endereçamento postal, já sabe que é o CEP. Normalmente as pessoas falam qual o CEP, que aí todo mundo já sabe o que é, tá bom? Olha só, gente, o CEP, o Código de Endereçamento Postal, foi criado pelo Correio, tá? Em 1971, para facilitar a separação e entrega das correspondências, tá? Por isso que o CEP foi criado, tá? Os números sempre serão os mesmos e ajudarão as pessoas, e principalmente os carteiros e funcionários dos Correios, a não confundirem os endereços. Então, como que o Correio entrega a carta certinho na minha casa, na rua que eu moro? Porque pelo CEP, ele sabe aonde está localizada a minha rua, tá bom? Ó, no início, o CEP só tinha 5 números, mas depois, em 1991, teve o acréscimo de 3 algarismos separados por um dígito, ficando com a seguinte forma. Aqui é a forma, tá? 000, mas é só uma forma para vocês entenderem. 5 dígitos e depois 3 dígitos, tá? Ó, curiosidade, gente. Como é escolhido o CEP de cada lugar? A escolha do CEP de uma região não é feita de qualquer jeito. Ela obedece a um critério específico e cada número significa uma região ou localidade. Então, cada número do CEP tem um significado, tá, gente? Por exemplo, o primeiro número equivale a uma das 10 regiões do Brasil a seguir relacionadas. Então, o primeiro número, olha aqui nessa carta, tá vendo aqui, ó, número 4, primeiro número, e nesse aqui, número 8. Vamos ver se está falando de qual região que é. Aqui, ó,
União, número 4, Bahia e Sergipe. Olha só, gente. Número 4, o José Romeu mora onde? Em Sergipe. Olha aqui o nome do estado. Vamos ver o da Marina. Número 8. Vamos ver o 8 se é. Número 8, Paraná e Santa Catarina. Então tá certinho, ó. Da Marina começa com 8, é Santa Catarina, é Paraná, tá bom? Se for Santa Catarina também seria 8. Entenderam? Então, cada número, o primeiro número do CEP representa uma região do Brasil. Então, por exemplo, nós moramos em São Paulo. Então, em São Paulo, os CEPs sempre vão começar com 0. Em Diadema começa com 0, em São Bernardo começa com 0, em São Caetano começa com 0, tá bom? Na cidade de São Paulo começa com 0, tá? Aí quem é do interior do estado de São Paulo sempre vai ser 1. O primeiro número do CEP vai ser 1, tá? E assim por diante. Depois vocês podem ler aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na Bahia. Qual o primeiro número do CEP? Vai ser o 4 também, assim como Sergipe. Eu tenho um primo que mora no Rio Grande do Sul. Então o primeiro número do CEP dele vai ser 9. O primeiro número, como eu mostrei, é sempre esse primeiro número aqui, tá? Isso aqui é só de curiosidade, tá, gente? Eu achei uma informação interessante e aí eu quis mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Na página 154, continuando, né? Na página 154, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o endereço da escola. Lembram que, para nós podermos ter um endereço completo, a gente precisa ter o nome do lugar. Então, precisa colocar o nome da escola, aqui na primeira linha. Depois vai colocar o quê? O nome da rua, onde está a escola, e o número da escola, o número do local lá, da casa da escola, tá bom? O bairro que está a escola, a cidade e o estado. Quem quiser escrever o país, pode escrever, que todo mundo sabe em que país está a nossa escola, né, gente? E aí vocês vão pesquisar o CEP da escola. Quem não conseguir localizar, não se preocupe, tá? Deixe em branco, que quando nós formos corrigir isto, eu vou estar fazendo a pesquisa com vocês no site do Correio, tá? E eu abro a tela para vocês poderem ver como que é essa pesquisa. Ou se alguém conseguir, depois me conta, tá bom? Como que foi, e aí a gente mostra para quem não conseguiu. Na página 159 já é a lição de casa, tá? Então, o que você vai fazer? Releia o texto, o endereço de cada lugar, página 154. E anote quais são as informações que compõem o endereço. Quais são as informações que precisa ter aqui no endereço para que a carta chegue no lugar certo para onde você quer mandar, tá bom? Nós falamos isso no finalzinho da aula de história hoje no Hangouts. 2. Complete o quadro abaixo com os dados de seu endereço. Se não souber o nome da rua, peça que um adulto o acompanhe até a placa mais próxima e anote-o. Anote também o número da sua casa, ou prédio, do apartamento, se for o caso. Gente, não precisa sair para a rua, tá bom? Pede ajuda do papai ou da mamãe. Sabe o que vocês podem fazer? Ao invés de pedir para eles falarem qual o nome da rua, pede uma conta, uma carta de um banco, ou uma conta de luz, uma conta de água, que lá tem o endereço. Aí vocês vão descobrir o nome da rua, se você mora em rua ou se você mora em avenida, vai colocar o nome certinho, vai colocar o número da sua casa, vai colocar qual é o bairro e a cidade, tá bom? E é isso, tá? Então, não esqueçam, né? O endereço é muito importante que vocês aprendam o endereço da casa de vocês, que vocês entendam que o endereço é composto pelo nome do local ou nome da pessoa, o nome da rua ou da avenida, o número da casa, se tiver apartamento tem que ter número do apartamento, do bloco, tem que ter o bairro, certo? O nome da cidade e o estado. E muito importante, não pode esquecer do CEP, tá bom? Vamos ver se na lição de casa está pedindo CEP. Não, não tá, ó, não tá pedindo CEP. Mas se vocês quiserem colocar aqui na frente, ó, cidade, vai colocar o nome da cidade, e na frente vocês coloquem os algarismos do CEP da sua casa, tá bom? Então, bom trabalho. Se tiver alguma dúvida quando eu estiver fazendo, é só ligar para a professora, tá? Um beijinho para vocês.